Acha que a fraqueza e a perda de músculo são uma sentença inevitável depois dos 60, 70 ou até 80 anos? Já sentiu aquela ponta de frustração ao tentar abrir um frasco teimoso? Ou aquele cansaço nas pernas a meio de um lanço de escadas que antes subia sem pensar? É uma realidade dolorosa para muitos de nós. Vemos a nossa independência a ser ameaçada, não por uma doença grave, mas por uma perda silenciosa de força que nos faz sentir mais velhos do que realmente somos. Acreditamos que para combater isto precisamos de ovos todos os dias, bifes caros ou aqueles batidos de proteína com nomes complicados que vemos os jovens a beber no ginásio. Mas e se eu lhe dissesse que a chave para reconstruir a sua força pode já estar na sua despensa, escondida num saco de papel, e que custa menos do que uma caixa de ovos? É verdade. Existe um alimento humilde, barato e incrivelmente poderoso que a ciência moderna está a confirmar ser um verdadeiro construtor de músculos, mesmo em idades avançadas. Neste vídeo, vamos desvendar que alimento é este, como o pode preparar de formas deliciosas e fáceis, e vamos explorar outros segredos simples para recuperar a sua vitalidade e força. Fique até ao fim, porque o último conselho não envolve comida, mas pode ser o mais transformador de todos. Então, qual é este alimento poderoso, este segredo tão bem guardado que tem sido esquecido por tantos de nós? São as lentilhas. Sim, as humildes lentilhas. Aquelas que talvez a sua mãe ou avó usassem para fazer uma sopa reconfortante nos dias frios. Durante anos, foram vistas como comida de tempos mais difíceis, mas a verdade é que são um dos superalimentos mais acessíveis do planeta, especialmente quando se trata de construir e manter a massa muscular depois dos 60. Vamos pensar nisto de uma forma simples. Os músculos são feitos de proteína. Quando comemos proteína, o nosso corpo parte-a em pequenos blocos de construção, chamados aminoácidos, e usa-os para reparar e construir tecido muscular. O problema é que, à medida que envelhecemos, o nosso corpo torna-se um pouco menos eficiente neste processo. Precisamos de mais proteína de alta qualidade para obter o mesmo resultado. É aqui que os ovos e a carne entram, mas as lentilhas têm uma vantagem secreta. Uma única chávena de lentilhas cozidas contém cerca de 18 gramas de proteína. Isso é o equivalente a quase 3 ovos grandes. Pense no custo. 1 quilo de lentilhas secas, que rende imensas refeições, custa uma fração do preço de 2 dúzias de ovos. E ao contrário de algumas fontes de proteína animal, as lentilhas vêm com um bônus incrível: fibra. A fibra é essencial para a saúde digestiva, algo que muitas vezes se torna mais sensível com a idade, ajuda a controlar o açúcar no sangue e a manter-nos saciados por mais tempo, evitando os lanches pouco saudáveis entre as refeições. Para além disso, são ricas em ferro, que combate o cansaço e a fadiga, e em magnésio, um mineral crucial para a função muscular e nervosa. Sem magnésio suficiente, os nossos músculos podem ter cãibras e sentir-se fracos. Agora, talvez esteja a pensar: lentilhas, mas dão gases e demoram muito tempo a cozinhar. São preocupações válidas, mas fáceis de resolver. Para reduzir o desconforto digestivo, o segredo é demolhar as lentilhas por algumas horas antes de as cozinhar e depois deitar fora a água. Cozinhá-las bem, até estarem bem macias, também ajuda imenso. E quanto ao tempo, as lentilhas, especialmente as vermelhas ou cor de laranja, cozem em apenas 15 a 20 minutos, mais rápido do que cozer arroz. A forma de as incorporar na sua dieta é ilimitada. Pense numa sopa de lentilhas rica, talvez com um pouco de abóbora e cenoura para lhe dar um toque adocicado. Ou um estufado de lentilhas, onde pode adicionar os legumes que tiver no frigorífico. Pode até fazer um puré de lentilhas como alternativa ao puré de batata, ou adicioná-las a uma salada fria com um pouco de cebola roxa picada, pimento e um fio de azeite e vinagre. É uma forma fantástica de ter uma refeição completa e nutritiva, mas não precisamos de nos ficar apenas pelas lentilhas. Toda a família das leguminosas partilha estes superpoderes. O grão de bico, por exemplo, é igualmente fantástico. Pense na versatilidade do grão.
Pode fazer um delicioso hummus para barrar no pão ou comer com palitos de cenoura. Pode adicioná-lo a pratos tradicionais como o rancho ou o cozido, ou pode simplesmente temperar o grão cozido com um pouco de azeite e colorau e levá-lo ao forno até ficar estaladiço, criando um petisco delicioso e saudável para comer enquanto vê televisão. O feijão, seja branco, encarnado ou preto, segue a mesma lógica. Uma feijoada, mesmo que feita de forma mais leve, com mais vegetais, é uma bomba de proteína e fibra. O segredo é começar a ver estes alimentos não como acompanhamentos ou comida de último recurso, mas como a base proteica das suas refeições, várias vezes por semana. Comece devagar. Tente trocar a carne ou o peixe por uma refeição à base de leguminosas 2 ou 3 vezes por semana. Vai notar uma diferença não só na sua carteira, mas também nos seus níveis de energia e bem-estar geral. Claro que não podemos viver só de lentilhas e grão de bico. A variedade é o tempero da vida e também a chave para uma nutrição completa. E, felizmente, há outro herói acessível, que muitos de nós temos sempre na despensa e que é um campeão na construção de músculos: a sardinha em lata. Em Portugal, a sardinha é quase uma instituição, e a versão em lata é uma forma incrivelmente prática e barata de obter os seus benefícios durante todo o ano. Uma simples lata de sardinhas em azeite pode conter mais de 20 gramas de proteína de altíssima qualidade, proteína que o nosso corpo absorve e utiliza muito facilmente. Mas os benefícios não se ficam por aí. As sardinhas são uma das melhores fontes naturais de ômega 3, um tipo de gordura saudável que é um poderoso anti-inflamatório. Isto é crucial para quem tem mais de 60 anos, porque muitas das dores e rigidez nas articulações são causadas por inflamação crônica. Ao comer sardinhas regularmente, está literalmente a lubrificar as suas articulações por dentro. Além disso, as sardinhas são ricas em vitamina D e cálcio. A maioria das pessoas pensa no leite e no queijo quando pensa em cálcio para os ossos, mas como as sardinhas são comidas com as suas espinhas minúsculas e comestíveis, elas são uma fonte incrível deste mineral. E a vitamina D é a parceira do cálcio. Sem ela, o nosso corpo não consegue absorver o cálcio de forma eficaz. Por isso, ao comer uma lata de sardinhas, está a fazer um tratamento completo para os seus ossos e músculos ao mesmo tempo. E a melhor parte é a simplicidade. Uma sandes de sardinha em pão de mistura, com umas rodelas de tomate e cebola, é um almoço rápido, delicioso e nutritivo. Ou pode simplesmente esmagá-las com um garfo, adicionar um pouco de salsa picada e comê-las com umas tostas. Não precisa de receitas complicadas para colher os benefícios. Agora, ter os ingredientes certos é apenas metade da batalha. A outra metade é saber como e quando os usar. E isto leva-nos a um hábito muito importante: a distribuição da proteína ao longo do dia. Muitos de nós temos o hábito de fazer um pequeno almoço leve, um almoço razoável e depois um jantar enorme, muitas vezes com a maior dose de proteína do dia. O problema é que o nosso corpo não consegue processar e usar uma quantidade gigante de proteína de uma só vez. É como tentar regar uma planta de vaso com um balde de água de uma vez só. A maior parte da água vai sair por baixo sem ser absorvida. Os nossos músculos funcionam da mesma forma. Eles precisam de um fornecimento constante de proteína ao longo do dia para se repararem e crescerem. Em vez de um grande bife ao jantar, é muito mais eficaz dividir essa proteína. Tente incluir uma fonte de proteína em cada refeição. Ao pequeno almoço pode ser um iogurte grego, que tem o dobro da proteína de um iogurte normal, ou um ovo cozido. Ao almoço, a sua sopa de lentilhas ou a salada de grão de bico. Ao lanche, em vez de um bolo ou bolachas, que tal um punhado de tremoços? São um petisco tradicional português, baratos e cheios de proteína. Ou um pequeno pedaço de queijo. Ao jantar, uma porção mais modesta de peixe, como as sardinhas ou um pouco de frango. Ao distribuir a proteína desta forma, está a dar ao seu corpo um fluxo constante de materiais de construção, mantendo o processo de reparação muscular ativo durante todo o dia. Isto também ajuda a manter os níveis de energia estáveis
e evita aquela quebra de açúcar a meio da tarde que nos leva a procurar doces. É uma mudança simples na estrutura das suas refeições que pode duplicar a eficácia da proteína que consome. Agora que temos o combustível certo e sabemos como o distribuir ao longo do dia, precisamos de garantir que o nosso corpo consegue usar tudo isto da melhor forma. E aqui entra um elemento que muitas vezes subestimamos: a água. A hidratação inteligente é fundamental. Muitas vezes, quando nos sentimos cansados, com dores de cabeça ou até com um pouco de tontura, o nosso primeiro pensamento não é que podemos estar desidratados. Mas a verdade é que, à medida que envelhecemos, o nosso mecanismo de sede torna-se menos apurado. Podemos estar a precisar de água sem sentir realmente sede. E isto tem um impacto direto nos nossos músculos. Um músculo é composto por cerca de 75% de água. Quando estamos desidratados, os nossos músculos não conseguem funcionar corretamente. Tornam-se mais fracos, mais propensos a câimbras e o processo de reparação torna-se muito mais lento. Pense na água como o sistema de transporte do seu corpo. É ela que leva todos os nutrientes valiosos da proteína das lentilhas e das sardinhas até às células musculares. Sem água suficiente, este sistema fica lento e ineficiente. Não precisa de beber litros e litros de uma só vez. O truque é beber pequenos golos ao longo do dia. Tenha sempre um copo de água ou uma garrafa na mesa de cabeceira, na sala, na cozinha. Se não gosta muito de água simples, adicione-lhe sabor. Uma rodela de limão ou laranja, umas folhas de hortelã ou um pau de canela podem fazer toda a diferença. Os chás de ervas sem açúcar, como a lúcia lima, a camomila ou o chá de cidreira, também contam para a sua hidratação e trazem benefícios extra. E chegamos agora ao conselho que prometi no início, aquele que une tudo isto e que pode realmente mudar a forma como encara o envelhecimento. Toda esta proteína maravilhosa e toda esta hidratação não vão construir músculo por magia se os músculos não receberem um sinal para crescer. Precisamos de lhes dar uma razão para se fortalecerem. E não precisa de se inscrever num ginásio barulhento e cheio de espelhos, nem de levantar pesos que lhe magoem as costas. O segredo está no movimento funcional. O que é o movimento funcional? É simplesmente usar os seus músculos para realizar as tarefas do dia a dia de forma consciente. Trata-se de transformar a sua casa e a sua rotina no seu ginásio pessoal. Cada vez que se levanta da sua cadeira ou do sofá, faça-o de forma deliberada, usando apenas a força das suas pernas, sem empurrar com os braços. Cada vez que faz isto, está a fazer um agachamento, um dos melhores exercícios para fortalecer as pernas, os glúteos e o centro do corpo. Tente fazer isto 10 vezes seguidas, 2 ou 3 vezes por dia. Quando vai às compras, em vez de procurar o carrinho mais próximo da entrada, estacione um pouco mais longe e caminhe. Ao levar os sacos das compras para casa, distribua o peso de forma igual pelos 2 braços e sinta os seus músculos a trabalhar. Isso é um exercício de força. Tenha um jardim ou vasos na varanda. Cuidar das plantas, cavar, regar, tudo isso são movimentos funcionais que fortalecem os braços, as costas e as pernas. Varrer a casa, limpar os vidros, arrumar os armários. Em vez de ver estas tarefas como uma obrigação, comece a vê-las como oportunidades de movimento. A chave é a consistência. É muito mais benéfico fazer estes pequenos movimentos ao longo do dia do que fazer 1 hora de exercício intenso uma vez por semana e passar o resto do tempo sentado. Então, vamos juntar as peças. Imagine começar o dia com um iogurte grego. Ao almoço, desfrutar de uma deliciosa e reconfortante sopa de lentilhas. À meio da tarde, comer um punhado de tremoços enquanto lê o jornal. E ao jantar, uma simples tosta com sardinhas. Ao longo desse mesmo dia, fez o esforço consciente de se levantar da cadeira usando apenas as pernas várias vezes. Subiu as escadas do seu prédio em vez de chamar o elevador e deu um pequeno passeio pelo seu bairro. Não parece uma revolução, pois não? São pequenas mudanças, pequenos gestos, mas que, somados, enviam uma mensagem poderosa ao seu corpo. Eu ainda preciso de ti. Fortalece-te. Lembre-se, o seu corpo tem uma capacidade incrível de se adaptar e fortalecer,
Não importa se tem 65, 75 ou 85 anos. Nunca é tarde demais para começar. Na verdade, hoje é o dia perfeito. A força não está em suplementos caros ou em rotinas de exercício impossíveis. Está na sua despensa, no seu prato e nos seus passos diários. Gostaria muito de saber a sua opinião. Qual destes alimentos já faz parte da sua rotina? Ou talvez tenha uma receita especial de família com lentilhas ou sardinhas que queira partilhar? Deixe um comentário abaixo. A sua experiência e sabedoria podem inspirar e ajudar outra pessoa nesta jornada. Se achou este vídeo útil e encorajador, por favor, deixe um gosto. Esse pequeno gesto ajuda-nos a chegar a mais pessoas que podem beneficiar desta informação. E claro, não se esqueça de subscrever o nosso canal, Evergreen Health, para mais dicas sobre como viver uma vida vibrante, forte e cheia de energia em qualquer idade. Cuide de si. A sua saúde e a sua força estão nas suas mãos. Até a próxima.